Boa tarde, hoje, terça-feira, 19 de agosto de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Jovem é morto durante confusão em lanchonete de Natal. Presidiário do regime semiaberto foi assassinado no bairro do Alecrim. Vandalismo obriga a Urbana, Companhia de Limpeza Urbana de Natal, a suspender a instalação de lixeiras na capital. O terapeuta Roberto Roncone, candidato ao Senado pelo PSL, Partido Social Liberal, é o entrevistado desta terça-feira na rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Agora, no RN Acontece. Um jovem de 21 anos foi assassinado na noite de ontem. Ele foi baleado na cabeça e no peito durante uma confusão numa lanchonete da rua São Braulio, no bairro Planalto, zona oeste da capital. A vítima foi identificada como Bruciliano Júndio Cardoso. Ele já havia sido preso por assalto quando era menor de idade. Segundo a polícia, as testemunhas deram versões distintas para o caso. A primeira relata que a vítima teria brigado com outro rapaz que atirou contra ele. Na segunda versão, um carro de cor prata teria se aproximado e uma pessoa teria descido do veículo e atirado no jovem. O inquérito será realizado pela Delegacia de Homicídios. O corpo da vítima foi levado ao ITEP, Instituto Técnico Científico de Polícia. Um presidiário do regime semiaberto foi assassinado a tiros na noite de ontem. O crime aconteceu no bairro do Alecrim, zona leste de Natal. Segundo a polícia, Hudson André Gomes Lima, de 29 anos, respondia por tráfico de drogas. Ele deixou a penitenciária de Alcaçuz e deveria se apresentar em outra unidade prisional. Ainda de acordo com a polícia, Hudson foi morto na comunidade Aguarita, que fica no Alecrim. Um homem que estava num carro escuro havia se aproximado e efetuado vários disparos contra ele. Pelo menos 6 tiros atingiram a vítima, que chegou a morrer no local. A polícia chegou a realizar buscas na região, no entanto, nenhum suspeito foi encontrado. O corpo da vítima foi encaminhado ao ITEP. O vandalismo obriga a Urbana a suspender a instalação de lixeiras em Natal. Veja na reportagem. As lixeiras espalhadas pela cidade estão sendo quebradas. Em vários pontos de Natal, é fácil encontrar os depósitos para lixo danificados. Em alguns locais, as lixeiras foram completamente destruídas e em outros foram roubadas. Deixam só o ferro da lixeira, mesmo sendo chumbada, tendo um laudo já de resistência, mas mesmo assim as pessoas ainda fazem a depredação, alguns cidadãos que não exercem seu dever de cidadania e fazem isso com as lixeiras que nós estamos instalando na cidade. De março até agora foram instaladas por toda a cidade 700 novas lixeiras. 20% delas sofreram com a ação de vândalos. Por causa da depredação, a Urbana decidiu suspender a instalação das lixeiras em Natal. Estamos dando uma suspensão no procedimento para poder realizar uma nova metodologia e tentar realizar com a sociedade uma maior fiscalização dessas lixeiras. Cada lixeira com a instalação custa em média R$ 175 aos cofres públicos, mas quase 150 delas terão que ser substituídas. Prejuízo que vai sair do bolso de cada natalense. É dinheiro público, é dinheiro do cidadão, sai do nosso bolso, nós queremos ajuda para que não depredem, não levem, não roubem, não tem necessidade disso. Aquilo é para realmente pegar todo o resíduo que a pessoa produz e nós podemos coletar de uma maneira mais fácil. Não deixar no chão, não precisar varrer com tanta frequência e ter o local de dispor adequadamente os resíduos produzidos. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta terça-feira, 19 de agosto de 2014. A Tribuna do Norte destaca aqui: grupos de elite da Polícia Militar vão às ruas contra arrastões em resposta a protestos rodoviários. Após a morte de um motorista de ônibus durante assalto, a Polícia Militar anunciou ampliação do horário expediente nos batalhões de elite, ROCAM, o Batalhão de Choque e o BOP. Ontem, blitz foram realizadas em vários pontos da cidade. Vamos ver se ajuda a resolver essa insegurança nos ônibus aqui da capital. Muita gente não acredita, né? Novo Jornal diz aqui na manchete principal: Rio Grande do Norte registra
mais de 350 assaltos a ônibus só em 2014, como forma de enfrentar a violência. E após a morte de motorista, o governo anuncia presença de policiais à paisana em algumas linhas de ônibus. É o que destaca o Novo Jornal. O portal nominuto.com, nesta manhã de terça-feira, destaca aqui: lista de Dunga conta com 2 jogadores do Campeonato Brasileiro. Justiça suspende regras que beneficiam consumidores. E aqui em cima, no Minuto dá destaque ao debate, com os candidatos ao governo, que será no dia 28 de agosto, às 10 da noite. Debate da Band, em parceria com a 96 FM, com o portal nominuto.com. São os destaques do portal. E você só acessar www.nominuto.com para ter mais informações. Veja a seguir a entrevista com o candidato ao Senado pelo PSL, Roberto Roncone. Eu volto em instantes com o RN Acontece. O terapeuta Roberto Roncone já é figura conhecida nos pleitos majoritários no Rio Grande do Norte. Ele já disputou o governo do Estado em 2002 e 2010. Em 2010, sua candidatura chegou a ser indeferida pela Justiça Eleitoral. Ele também já concorreu para deputado federal e vereador de Natal. Não logrou êxito em nenhuma das eleições, mas quem disse que ele desiste, Não desiste, não. Agora, Roberto Roncone é candidato ao Senado pelo PSL, Partido Social Liberal. Paulista, divorciado e avô de 8 netos. Roncone é o meu convidado hoje. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Diógenes. É um prazer estar aqui. Os meus respeitos a todos que nos assistem pelo Rio Grande do Norte. O senhor terá os mesmos 20 minutos que estão sendo reservados aos candidatos nessa rodada de entrevistas. Vamos marcar o tempo a partir de agora com as questões. Ok. Candidato, as manifestações de junho do ano passado demonstraram que a insatisfação popular vai além do passe livre e do transporte coletivo. A bronca é geral em relação aos serviços públicos e contra os políticos que estão ou estiveram no poder nos últimos anos. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu acho que o grande responsável, Diógenes, nessa situação de manifestação com atos de terrorismo é o próprio governo federal, porque ele entregou as decisões sociais aos sindicatos. E os sindicatos não respeitam a Constituição, eles defendem os seus próprios interesses, os interesses do seu grupo, do grupo de trabalhadores, dos seus membros. E o PT, por ter uma história junto a sindicatos, desde o ex-presidente Lula, sindicalista, de greves no ABC e tudo mais, eu acho que a desatenção à ordem social do governo federal permitiu que os manifestantes, os partidos radicais de esquerda transformassem essas manifestações legítimas em atos de terrorismo. Isso, ao meu ver, é 30 anos de cadeia para quem quebra, quem invade e quem depreda o patrimônio público pessoal. Mas os sindicatos representam segmentos da sociedade, principalmente segmentos econômicos. Você é contra os sindicatos? Não, eu não sou contra o sindicato, eu sou contra a balbúrdia, a delapidação de patrimônio. Eu acho que protestar é uma coisa, o sindicato tem a imprensa, tem outros meios de se manifestar, através de reuniões, de manifestos por escrito, sempre foi assim na história do mundo. Agora, quebrar, atacar, ferir, isso já é terrorismo. Isso em qualquer país mais desenvolvido é 40 anos de cadeia. As manifestações do ano passado, elas iniciaram com movimentos sociais e com uma pauta muito ampla. E sem lideranças de partidos e de sindicatos. Você acredita que por trás... Tinha, Jorge, tinha sim. Era plausível você ver bandeiras de partidos, até partidos que poderiam ser formados, marginais entrando no meio. Olha, em São Paulo, vários jovens foram entrevistados, recebiam R$200 por passeata, por manifestação, para quebrar, para provocar balbúrdia, para ferir, para transformar o ato da maioria que queria paz, que queria só manifestar sua opinião, num ato criminoso, recebendo R$250 por jovens. Quem paga esses jovens? A polícia descobriu? Descobriu, mas ele revelou? Não. Entendeu? O que é que o senhor acha da proposta de mais rigor na lei penal para punir vândalos e baderneiros? Se eu chegar ao Senado, eu chegando ao Senado, eu tenho meu voto para ontem.
Nós precisamos reformar Código Civil, Código Criminal, Código Tributário e precisamos reformar imediatamente a política, a parte partidária. Não é possível continuar do jeito que está. Tem que se fazer alguma coisa. O governo federal precisa coalizar com algum partido, ele cria um ministério. Nós temos quase 40 ministérios. Isso é um absurdo. Isso é dinheiro do povo brasileiro. Então, o senhor é a favor de mais rigor aí rigor absoluto. Ou a gente faz isso, ou a honestidade, como já se fala há muito tempo, o honesto vai ter vergonha de ser cidadão brasileiro. É isso que está acontecendo hoje no nosso país. A honestidade é tida como gozação. Candidato, qual é a sua ideia de reforma política? Pergunto isso porque a reforma política também foi muito discutida e muito abordada no rastro das manifestações do ano passado. E tanto o Executivo como o próprio Congresso Nacional chegaram a iniciar a discussão sobre reforma política, mas ela saiu do lugar como acontece com as reformas neste país. Qual é a sua ideia de reforma política? Diógenes, eu quando olho o edifício do Congresso Nacional, eu vejo um restaurante. Um restaurante. Um prato virado com a boca para baixo e um prato virado para cima. Porque nada se faz ali que não se acabe em pizza. Pegue aí CPI do Cachoeira, as outras CPIs, desde a época de Fernando Henrique Cardoso, em janeiro de 1997, que ele teve que comprar os votos dos federais e dos senadores para aprovar a reeleição. Agora não foi diferente com o mensalão. Então, eu acho, primeiro, tem que haver uma reforma moral. A classe política está sem moral. Tem que ter honestidade, tem que ter integridade, tem que se pensar na população, no seu bolso. Você dizia, nós estamos falando, você insiste. Não, o que me move é o meu ideal, não é o meu bolso. É o meu coração que me move a participar da política. Eu não estou preocupado em ganhar a eleição. Não estou preocupado, claro que se eu ganhar, vou trabalhar e vou honrar cada voto que eu tiver. Mas a minha preocupação é ter o espaço e alertar a população. Alguém precisa fazer isso. Eu sou uma andorinha, mas estou fazendo a minha parte. Metade da população do Rio Grande do Norte, eu já disse a você em outras entrevistas, é corrupta. Vende o voto. Aí manda o bandido para lá, manda ladrão para lá, manda inconsequente. Tem um governo federal que pega estelionato e ladrões do dinheiro brasileiro e promove a herói partidário. Você quer o quê de um governo desse? Caso o senhor consiga entrar no restaurante do prato para cima, como o senhor fez menção, o que é que o senhor pretende discutir sobre a reforma política? Eu insisto. Bom, em reforma política, primeiro, não é possível a lista que o deputado Henrique Eduardo Alves já quer aprovar. Porque eu acho que isso vira um reinado. Voto em lista. Vira um reinado. Eu tenho 1000 votos, você tem 200, mas ele é seu amigo, ele põe um mandato para você. Eu acho isso um absurdo. Isso só pode vir da cabeça do PMDB, que de democrático não tem nada. Você vê agora, recentemente, com essa criação de partidos novos, os deputados que saíram de partidos e foram para o Partido Novo, eles aprovaram lá no Congresso Nacional uma lei que o deputado vai e leva o tempo de televisão. Isso está sendo questionado no STF, a validade disso. Quer dizer, isso é imoral. Pode ser legal, porque tem uma lei, foi aprovado mas é imoral. Né? Isso é contra a representação de partidos com mais votos no Congresso Nacional? Eu digo assim, de ele ter mais espaço, mais tempo na TV, mais recursos partidários. Mas ele não teve mais votos no partido? Não, mas veja bem, qual é a intenção? Não é o Brasil, tem que ser ver o povo brasileiro, tem que ver o nosso país. Nós temos 5 candidatos ao governo do estado aqui no Rio Grande do Norte, como nos outros estados também deve ter quantidade. Por que um tem 30 segundos, o outro tem 10 minutos? Não serão governadores da mesma maneira? Não têm o direito de expor a população? Isso é feito, isso é castração do direito do cidadão. Mas esse que tem 9, 10 minutos reuniu um grupo de partidos, de legendas, que tem também seu tempo de TV, candidato. Não, mas repare, quanto tempo tem o PMDB? Só o PMDB. Você vai me dizer, não, mas tem muitos deputados federais? Tem. Mas se o pequeno, o alternativo, não tiver direito a expor as suas ideias, vai morrer sempre na praia. Eu acho que não é democracia isso. O senhor pretende eu acho que é o tempo entrar nessa discussão da representação e dessa divisão do bolo partidário? Com certeza, tem que ser igualitário. Tem que ser igualitário. Por que você tem 5 minutos e eu tenho 30 segundos? Se nós somos candidatos ao mesmo cargo, ao Senado,
né? Tem que ser igualitário. Quer dizer, eu tenho 40 segundos de tempo no guia eleitoral. Qual a sua opinião sobre o financiamento público de campanha, exclusivo de campanha? Se houver fiscalização, eu acho válido. Mas como nesse país não se fiscaliza nada, vai se criar e oficializar o Caixa 2. A mesma coisa foi feito com o Bolsa Família no governo federal. O que é que o Senado aprovou? Um salário mínimo para cada família inscrita. O PT transformou isso numa compra oficial de voto, usando a pobreza para permanecer no poder, rateou um salário mínimo em 3, 4 famílias. Mas o pessoal do Bolsa Família está sendo roubado. Meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo e recebe Bolsa Família, o PT está lhe roubando todo mês, porque você tinha que receber R$ 725, não 220, 230. A gente falou no financiamento público, eu queria a opinião do senhor sobre a convocação de uma constituinte somente para tratar da reforma política. Isso tem sido levantado. Eu acho que nós precisamos, não é recomeçar, Diógenes, eu acho que precisa botar um ponto final nesse estágio em que nós passamos no Brasil e começar uma nova história, com novos valores, com novo Código Criminal, Código Tributarista, com Código Civil, com reforma partidária, com reforma política. Não só a reforma política, seria mais ampla. Ampla, com certeza. A gente não tem condição. Mas a gente vive num regime democrático, não há uma ruptura, não há golpe, não há revolução. Não, a democracia aqui é uma democracia falsa, é uma democracia de percentual. Subiu 5%, baixou 1,5%, escondendo as informações do povo brasileiro. Porque um país que se diz democrata não usa a mão escrava. A mão de obra escrava mais médicos trazidos de Cuba. Isso é um desacato a qualquer consciência mínima politizada. Como é que eu vou usar a mão de obra escrava e vou mandar o meu Ministério do Trabalho fiscalizar Diógenes Dantas, o ABC, se está ferindo os direitos humanos? Como é que a gente vai para a Venezuela abraçar um doido lá que quebra todos os direitos humanos? Candidato, eu preciso fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos dar continuidade à entrevista com o Roberto Ronconi. Aguarda aí só um instante, eu volto já já. Estamos de volta com Rena Acontece, entrevista com o candidato ao Senado pelo PSL, Roberto Ronconi. Vamos contar o tempo a partir de agora, nesse segundo bloco da entrevista. Candidato, o país vive um momento de incerteza na economia, inflação beirando os 7%, PIB de menos 1%. Como é que o parlamento pode contribuir na discussão sobre os rumos da economia? No caso, o Senado, o senhor que é candidato ao Senado. Diógenes, eu acho que se retornarem a maioria dos que estão pretendendo não vai resolver nada. Porque é um povo que não tem moral, não tem interesse de trabalhar para a população, trabalha para o povo, mas para o povo da casa deles. Tem os lobbies de empresas, não se vai resolver nada, não. Vai se continuar tapando o sol com a peneira. Aqui no estado do Rio Grande do Norte tem um exemplo. A minha adversária do PT, ela falta dizer que só tem sol e lua aqui porque Deus atende um pedido dela. Porque toda a obra do governo federal foi ela que trouxe. Toda. O governo federal aqui, se não fosse ela, não existiria no Rio Grande do Norte nenhuma ação do governo federal. Então, isso é ridículo. Isso chega à beira do descrédito, que é o que está acontecendo nas ruas, entendeu? Acho que as coisas têm que ser colocadas com devido valor. O Congresso e o Senado brasileiro é o mais caro do mundo. Só perde para o Congresso americano. Mas em termos de custo. O senhor acredita que, por exemplo, o Senado tem as condições, tem autonomia para mudar os rumos da política econômica? Tem se não se vender ao presidente da República. Porque o que acontece? Independe de quem senta na cadeira do presidente. Primeiro passo é a maioria. Chama fulano, chama ciclano, chama Ronconi, chama não sei o que você quer. Monta a maioria para aprovar o que quer. Eu acho que isso está errado. O Senado e o Congresso, a Assembleia, a Câmara Municipal, foram criadas para fiscalizar, independente de projeto, fiscalizar o Executivo. Qual fiscalização que tem no governo federal? Isso está na origem do parlamento, né? Exatamente. Não há. Lá... Que fiscalização a gente tem no Senado Federal? É vergonhoso. Eu assisto TV Senado, TV Câmara. É revoltante quando você tem um pouquinho de informação nos acordos entre tabelas e muda, e o cara do PT cancela uma reunião, troca não sei quem. Agora há pouco o delegado que presidiu o inquérito que responsabiliza o presidente Lula dentro do mensalão foi substituído. Por quê?
Mas no caso da política econômica, qual é a avaliação que o senhor faz? Qual é a contribuição que o Senado poderia dar a esse momento, inclusive, de constatação de uma recessão? Para a gente falar de política econômica, não é muito minha área, eu não sou economista, mas eu vou... Mas o senhor sabe que é um dos assuntos mais importantes da casa que representa os estados. Eu acho que política econômica passa por gestão. Se você não tiver educação, não tiver infraestrutura e não tiver uma reforma tributária, não tem como você mexer. Nós vamos ficar como o rabo de cavalo a economia, só crescendo para baixo. Porque isso o mundo já nos ensinou. Entendeu? Você tem um ministro que só está lá para dar satisfações das informações negativas e tapar o sol com peneira. Agora há pouco eu vi aí a Petrobras vai pagar 700 milhões de dólares a uma empresa na Argentina para acochar, arrumar o negócio de gás. Não é isso não. Nós mandamos 2 bilhões de reais para fora, para o porto de Cuba. Nós precisamos de porto aqui. Entendeu? Eu acho que a infraestrutura, sem educação, qualquer projeto de economia é fadado ao insucesso. Candidato, a União concentra mais de 70% da receita dos impostos e o que resta, um pouco mais de 24%, é repartido entre estados e municípios. Qual é a sua ideia sobre o Pacto Federativo, que serviria para redefinir direitos e obrigações dos entes federais? Eu até vi ontem a presidente Dilma, numa entrevista na televisão, falando ela não usou nem o termo Pacto Federativo, reforma federativa. Só que a União não quer discutir e essa discussão não avança. Quem quer perder dinheiro na gestão? Ninguém. Porque se você diminui o dinheiro, você diminui a influência política no território nacional. Né? Eu vejo muito interessante, marcha de prefeito. Você já noticiou muito isso? 1.000 prefeitos, 2.000, nós somos 5.000 e qualquer coisa municípios no Brasil. Não é 5.600 municípios. Por aí. A cidade que tem mais municípios, o estado é Minas Gerais, que tem uma igreja, 5 casas, uma cidade, né? Aí os prefeitos vão para Brasília atrás de recursos. Sabe o que acontece com essas marchas de prefeitos? Sabe aonde movimenta economicamente? A prostituição. Porque tudo que é prostituta daquelas cidades próximas de Brasília, corre para Brasília. Aí uma cerveja na boate vai a R$50, uma dose de uísque vai a R$200, um programa vai a R$2.500. É o resultado da marcha de prefeito para Brasília. Porque não vai resolver, não vai atender, nunca foi atendido nenhuma. Nenhuma marcha conseguiu algo representativo para o Senado. Voltando ao aspecto, falta moral, falta honestidade e, principalmente, falta uma gestão humanista. Quem senta na cadeira de presidente, de governador, de prefeito, tem que ter um sentimento humanista. Eu tenho que pensar, peraí, eu quero isso para os meus filhos. E para os filhos de Diógenes, eu vou querer a mesma coisa? No Senado hoje há uma discussão em torno da criação de novos municípios, né? Uma lei foi aprovada, a presidente vetou e o Senado retomou essa discussão, um outro projeto, inclusive com um acordo com o governo. O que é que o senhor acha da criação de novos municípios? Olha, eu vou pegar por município onde eu moro. Eu moro no município de Vera Cruz, numa propriedade. Aqui no Agreste do estado. Nós temos no Cobé, onde fica a minha residência, perto de 50% da população, dos eleitores de Vera Cruz. Tudo se faz na sede do município. O Cobé, que representa 80% da economia do município, não se faz quase nada. Nenhum prefeito faz quase nada. Então, tem casos e casos. Existem distritos que têm uma estrutura econômica e que merecia ser cidade. E aí ter uma administração própria e promover o desenvolvimento daquela área. Porque se você concentrar as decisões de desenvolvimento, o desenvolvimento anda a passo de tartaruga. Tem que descentralizar. Eu sou a favor de descentralização de investimento e de ideias, mesmo no Rio Grande do Norte. Você tem que ter subcoordenadorias espalhadas por esse estado afora. Tem que haver. Não é possível centralizar. E o governo federal não quer. O PT não admite isso. O PT quer centralizar cada vez mais o poder. Candidato, o senhor é favorável à unificação das polícias? Essa proposta tem sido discutida aí na campanha dos candidatos ao Senado. Qual é a sua opinião a respeito? Olha, eu acho isso muito difícil de acontecer, por questões políticas e por questões técnicas. Eu acho que a solução seria mais branda se profissionalizasse
cada setor ligado à segurança pública. Porque você pega, vamos falar rapidinho Natal, assaltante de ônibus é uma estratégia para combater, assaltante de banco é uma estratégia para combater. E não existe isso na polícia, em tese. Então é preciso que a polícia, os policiais que têm como capital de trabalho a sua própria vida, tenham reconhecimento aí e faça um trabalho com inteligência, com capacitação profissional, que não acontece. Né? Nós temos 800 e poucos policiais para tomar conta de 700 mil habitantes. É irreal. O senhor acha que o aumento de efetivo seria uma... Só o aumento de efetivo não adianta. Aumento de efetivo profissionalizado, com equipamentos adequados. A governadora Rosalba Cialino comprou, acho que 44 motos BMW. Está tudo parado lá, quebrado, por falta de manutenção. Entregou, quebrou, não tem dinheiro para consertar. Então não adianta isso. Tem que ter sequência de atendimento nessas coisas. Ainda mais duas questões desse finalzinho da nossa entrevista. O senhor é favorável à discussão em torno da redução da maioridade para os jovens? Eu sou a favor plenamente. E se eu pudesse movimentar a sociedade, amigo, tem que ter acontecido isso já há muitos anos, Diógenes. Não dá mais. O jovem com 16 anos, ele tem filho, ele dirige, ele escolhe o presidente da República, só não se responsabiliza pelos seus atos ilícitos? Não. Tem que ser responsabilizado, sim, senhor. E imediatamente. E ser condenado a 10 anos, 20 anos, 30 anos ou 40 anos de cadeia conforme o seu crime. Não é mandar para uma instituiçãozinha que a gente não tem. O Rio Grande do Norte, qual é a instituição que você tem para recuperar um jovem? Você manda ele para uma escola de crime. Então não adianta, você tem que ter um trabalho social. Segurança, para mim, começa pelo trabalho social. Antes de ser um problema de polícia, é um problema social. O senhor já fez referência, mas eu lhe pergunto, o senhor tem participado das últimas eleições majoritárias do Rio Grande do Norte, participou de 2, e tem tido votações inexpressivas. Aí eu pergunto, o que é que motiva o senhor participar do pleito numa pequena legenda e sem grande chance de êxito? Não, eu gosto muito do termo que você usa. Quando você tem uma votação pífia. Eu acho inexpressiva, na verdade. Hoje você trocou e colocou inexpressiva. Mas não é isso, não. Não é isso que eu vejo na rua. Eu acho que cada um tem o seu papel, tem a sua missão. Né? Talvez a minha seja não me eleger. Tancredo teve uma missão maravilhosa e mas se isso elegeu. Não lhe dá a sensação de frustração? De jeito nenhum. Eu tenho respeito da mídia, tenho respeito dos jornalistas, eu tenho respeito da sociedade. Eu posso não ter voto, mas credibilidade eu tenho, Diógenes. É isso aí. Eu queria agradecer Roberto Roncone pela participação na rodada de entrevista com os candidatos ao Senado. Obrigado, Roncone. Obrigado a você, Diógenes, e obrigado a todos que nos assistiram. O RN Acontece fica por aqui. Tenham todos uma belíssima tarde. Eu volto amanhã com a rodada de entrevista. Amanhã o meu entrevistado é o professor Laílson Almeida, candidato do PSOL. Até amanhã.